Boa tarde, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vejam só, semana passada a gente viu como reduzir frações ao mesmo denominador, certo? Agora a gente vai ver adição e subtração de frações. Essa aula se encontra a partir da página 109, certo? Tem dois casos aqui para mostrar para vocês. Quando eu vou adição e subtração é quando eu vou somar ou subtrair duas frações ou mais, não é? E isso faz com que tenhamos dois desafios. O primeiro é bem simples, olha, frações com denominadores iguais. Então, quando você for somar ou subtrair com frações, o numerador não importa muito, você só tem que olhar o denominador. Se eles são iguais, fica bem mais simples. Se eles são diferentes, a gente vai ter que utilizar o MMC. Então, vamos lá aqui, nessa parte mais simples, olha, frações com denominadores iguais. Veja esta situação. Todos os meses, Mila gasta a mesada que recebe do seu pai da seguinte forma: 3 cestos com roupas e 2 cestos com passeios ao cinema. O restante, Mila guarda em seu cofrinho. Quanto Mila gasta de sua mesada por mês? Então, olha, o que foi que eu fiz aqui? Tirando o restante que ela guarda, né? Que ela não gasta, fica guardado. Então, o que foi feito aqui? Olha, somou 3 cestos mais 2 cestos, certo? Então, olha, 3 cestos mais 2 cestos é igual a 5 cestos. Ou seja, quando os denominadores são iguais, denominadores são a parte de baixo, são iguais, a gente repete ele e em cima a gente só soma ou subtrai, tá bom? Então, olha, deu 5 cestos. Então, Mila gasta 5 cestos de sua mesada por mês, tá bom? Se ela gasta 5 cestos, né, a pergunta é: qual é a fração que representa quanto Mila guarda da sua mesada por mês? A fração toda, né, o conjunto todo, representa por 6 cestos. E o gasto mensal é representado por 5 cestos. Então, o que ela guarda é exatamente essa subtração. Olha, 6 cestos, que é o que ela ganha, menos 5 cestos, que é o que ela gasta. Então, 6 e 6 igual, repete. 6 menos 5, 1. Então, ela guarda 1 sexto. Ou seja, de tudo que ela ganha, 5 sextos ela gasta e 1 sexto ela guarda. Beleza? Muito simples, né, essa parte. Agora vejamos aqui. Frações com denominadores diferentes. Flávio e Alessandro compraram um refrigerante de 2 litros. Flávio bebeu 2/3 do refrigerante e Alessandro 1/4. Qual é o número na forma de fração que representa a quantidade de refrigerante que os dois beberam? Então, Flávio bebeu 2/3 e Alessandro bebeu 1/4. Então, como é que eu vou somar isso? Se eu colocar 2/3 mais 1/4 e você disser, a gente repete o denominador, mas eu vou repetir qual? Então, olha, eu vou utilizar o MMC aqui, olha. Como as frações têm denominadores diferentes, devemos primeiro reduzi-las ao mesmo denominador. Então, a gente vai tirar o MMC dos denominadores, que é 2/3, certo? E 1/4. Os denominadores são 3 e 4. Na aula passada, a gente viu como tornar esses denominadores iguais, não foi? Faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que depois a gente vai ter que somar. Eu vou anotar no quadro aqui para ficar mais simples para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Flávio bebeu 2/3 e Alessandro 1/4. Deixa eu abrir aqui esse lápis. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer, olha, simplesmente 2/3 mais 1/4. Beleza. Só que aqui eu não posso fazer mais nada. Eu vou fazer aquele mesmo método, vou tirar o MMC dos denominadores. Mas eu vou botar aqui, olha, a primeira mais a segunda fração, para a gente não se confundir, abaixo. E aqui do lado eu vou fazer o MMC de 3 e 4. Então vamos lá, 3, 4. Por 2, 3 não dá, repete. 4 por 2, 2. Por 2 de novo que ainda dá, 3, repete. 2 por 2, 1. E agora só resta quem? 3. 3 por 3, 1 e 1. Pronto. Vamos ver quanto é que dá aqui o MMC. Esse MMC do resultado vai ser o novo denominador, tá bom? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Beleza? Então, 12
é o novo denominador. Se ele, então automaticamente eu já coloco ele aqui, ó. Automaticamente esse 12, ele vai ser aqui, ó. 12 e 12. Veja que os denominadores já ficaram iguais. Então, quando eu for somar, eu já vou poder repetir ele. Mas o numerador, eu simplesmente não vou botar 2 e 1. A gente vai fazer aquele mesmo processo da semana passada. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Então, olha. 12 aqui. 12 dividido por 3. 4. 4 vezes 2, 8. Já achei a primeira fração. Mesma coisa aqui. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então vejam, se você observar que vai ficar igual no livro, aquela que a gente viu, frações com denominadores iguais. Então o que é que eu vou fazer aqui? Apagar isso aqui para ter espaço. Simplesmente vou fazer 8 mais 3, 11. Como os denominadores são iguais, eu só faço repetir. Então, olha, eles tomaram 11 12avos desse refrigerante. Então, vejam, quando você for calcular, você tem que prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Que primeiro, você tem que entender a pergunta, depois tirar MMC dos denominadores, certo? Para achar o novo denominador. Os denominadores têm que ficar iguais. Depois você faz aquele processo. Para achar um numerador novo, pega o denominador novo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e você acha o novo numerador. Então, por isso que eu coloco essas duas frações, olha, a primeira abaixo da primeira, a segunda abaixo da segunda, para não me confundir, tá bom? Vejam só que é basicamente o que a gente viu na semana passada, só que a diferença é que a gente tem no final tem que somar, certo? Ou subtrair, vai depender do problema. Então, pessoal, depois dessa atividade, dessa aula básica, certo? Tem essa atividade aqui para vocês fazerem, olha. Tá bom? Resolver as frações. As que tiverem com denominadores iguais não precisa de MMC. As que não tiverem precisa de MMC sim, tá bom? Vou parar um pouquinho, vocês podem printar, dar pausa, seja o que for, tá bom? Então, respeitem o horário para entregar. Qualquer dúvida estou à disposição, tá certo? Tchau, bom dia, boa aula, bom final de semana.